Meu amigo, é com você. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Inicialmente, agradecer aí à Federação Espírita Amazonense pela oportunidade desse diálogo, agradecer àqueles que estão nos acompanhando, os internautas, aqueles que também estão ouvindo pela web rádio. Uma satisfação muito grande conversarmos sobre um tema tão importante. Allan Kardec, este primeiro comunicador espírita. Eu vou dividir esse nosso bate-papo inicialmente, eu vou falar durante um tempo, mais para provocar a reflexão de vocês e depois responder questões. Eu vou dividir este meu bate-papo em duas partes. Na primeira parte, eu quero mostrar também que Allan Kardec foi o primeiro a construir uma teoria da comunicação com os espíritos. Ele foi totalmente inovador, como vou tentar mostrar. Então, se nós pegarmos a comunicação, primeiro do que diz respeito a uma teoria, nós vamos verificar isso. E também, depois, que é talvez a maior preocupação dessa live, Kardec também foi o primeiro divulgador do Espiritismo, em que ele divulga o Espiritismo por vários mecanismos, como a gente vai poder também abordar. Inicialmente tratando do que é chamado de teoria da comunicação. A teoria da comunicação moderna começa a surgir basicamente na década de 40 do século XX, com os trabalhos daqueles que começaram a desenvolver modelos matemáticos para a famosa teoria da comunicação. Em especial, dois pesquisadores, Shannon e Weaver, que desenvolveram o seu trabalho inicial, que vai dar origem a toda a teoria de comunicação que vai surgir depois. É muito importante a gente situar essa data, porque Kardec, bem antes desses pesquisadores, já havia apresentado em O Livro dos Médiuns uma teoria completa de comunicação com os espíritos. Dentro dessa teoria que está em Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar os elementos fundamentais que as teorias modernas de comunicação apresentam. Inicialmente, é interessante pensar no termo comunicação, que exatamente alguns autores definem como intercâmbio de pensamentos e ideias entre dois ou mais indivíduos. Quando se fala em intercâmbio, se fala em troca. Então, uma comunicação é um diálogo, não é um monólogo, entre pelo menos dois indivíduos que trocam mensagens entre si. E dentro das teorias da comunicação, você identifica alguns elementos essenciais: a fonte produtora da mensagem, a mensagem a ser produzida, os meios que o indivíduo utiliza para transmitir essa mensagem, para o destinatário ou receptor da mensagem. Além disso, para que a fonte possa usar os meios para a transmissão da mensagem, essa mensagem precisa ser codificada em algum tipo de signo, de linguagem, seja uma linguagem oral, escrita, visual ou qualquer outra. E também a fonte receptora da mensagem também precisa interpretá-la, decodificá-la de alguma maneira, num contexto de interpretação que deve ser partilhado entre a fonte produtora da mensagem e a fonte receptora da mensagem. Além do mais, considerando que a mensagem, o pensamento, precisa ser codificado e precisa ser transmitido por um meio, você tem aí os problemas que os estudiosos da teoria da comunicação tratam muito bem, que é o problema dos ruídos, das interferências. Nem sempre o pensamento da fonte é devidamente codificado ou é devidamente transmitido para que o receptor possa entender a mensagem. Além do mais, tem os problemas de interpretação, de contexto, e tem também os problemas de ligação, de vínculo
entre a fonte e o destinatário, já que é uma conversa, um diálogo, não é uma coisa linear, é um processo de interação entre quem produz a mensagem e a quem a mensagem te destina. Esses são elementos que as modernas teorias da comunicação discutem. E nós vamos encontrar, então, Kardec como sendo o primeiro a propor uma teoria científica e completa da comunicação com os espíritos. Ninguém antes dele fez isso. É claro que existiram comunicações dos espíritos com os homens antes de Kardec. O próprio fenômeno lá de Hydesville, que é muito relatado na história do espiritismo, as irmãs Fox dialogavam por meio de pancadas, de batidas com o espírito. Mas ali nós tínhamos uma comunicação prática, mas uma teoria da comunicação, com todos esses ingredientes que coloquei aqui, que só a partir do século XX estudiosos começaram a perceber estes elementos que eu coloquei aqui, só foi estabelecida pela primeira vez por Allan Kardec em sua obra, em particular na obra notável produzida em 1861, na primeira edição, O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Ali no Livro dos Médiuns nós vamos encontrar todos os elementos que as teorias modernas da comunicação colocam que são essenciais para a comunicação. Esses elementos que eu citei aqui rapidamente. A fonte produtora da mensagem, que tem um pensamento a ser transmitido, que precisa de codificá-lo numa linguagem, usar um meio de comunicação para transmitir esta linguagem, a fonte receptora, que tem que saber interpretar esta mensagem, e com todo o problema de ruído que o processo de comunicação apresenta. Não apenas o contexto de interpretação, o vínculo entre a fonte transmissora e o destinatário, mas também todo o problema de ruído, que nós vamos encontrar tudo isso em O Livro dos Médiuns. Por exemplo, Allan Kardec vai discutir as questões de problemas de ruído, de interferência, quando ele vai tratar da influência do meio, da influência do médium no processo de comunicação. Ele vai trabalhar os problemas de interpretação, a importância de você saber o que você pode perguntar, o que você não pode perguntar aos espíritos, nos itens sobre perguntas que se podem fazer aos espíritos. E vai mostrar como você estabelece o vínculo entre o meio e o indivíduo comunicante e o evocador, que vai, às vezes, participar desse processo para receber a mensagem que vai ser transmitida pelo meio, pelo médium e pelos diversos meios de comunicação que os espíritos utilizam, os diversos tipos de médiums e de mediunidade. E para cada tipo de médium e mediunidade, Kardec estabelece as condições para que a fonte produtora de mensagens, se forem os espíritos, possam fazer uso destes meios com o mínimo de ruído para que chegue na fonte receptora, no destinatário, a mensagem ou o pensamento dos espíritos. E a gente sabe que esse ruído não pode ser evitado, como coloca aí as teorias modernas de comunicação. Se há um meio, se há uma linguagem, se há um código, você vai ter problema de ruído entre o pensamento, que precisa ser transformado numa linguagem, ou vestido numa linguagem, que depende do meio, do médium, que vai poder ter ou não os elementos necessários para que o pensamento dos espíritos possa ser transmitido e interpretado adequadamente pelos homens. E a volta também, porque é um diálogo em que Allan Kardec estabeleceu de forma regular esse diálogo. De que maneira estabelecer esse diálogo? Por meio das evocações, conversando com os mais diversos espíritos, criando uma linguagem própria
termos próprios para essa comunicação, para que houvesse um padrão linguístico dentro de uma teoria muito bem construída e que ele expôs pela primeira vez em O Livro dos Espíritos. Então, ele foi o pioneiro ao estabelecer pela primeira vez uma teoria da comunicação com os espíritos que nunca antes de Kardec essa teoria existiu. Existiram, como eu disse, práticas de comunicação, mas não uma teoria científica muito bem construída, e para aqueles que gostam de estudar as teorias de informação e de comunicação, vão poder, inclusive, tirar grandes insights desta obra Livro dos Médiuns, porque vários dos problemas que estão presentes na comunicação entre os espíritos e os homens também estão presentes nas comunicações entre os próprios homens. Então, muita gente vai poder ver o que Kardec teve que enfrentar na construção desta teoria da comunicação entre os homens e os espíritos. Então, ele foi o pioneiro, o primeiro a construir uma teoria científica completa, com todos os elementos necessários para que a comunicação pudesse ser feita com o maior sucesso possível, para que a mensagem pudesse ser transmitida, e Kardec vai observar todas as dificuldades, todos os escolhos, todos os problemas que surgem no processo de comunicação. E é muito interessante fazer a leitura de O Livro dos Médiuns do ponto de vista da teoria da comunicação moderna, para perceber como Kardec antecipou várias questões que só a partir da década de 40 do século XX foram, de fato, percebidas por estudiosos da teoria da comunicação. E olha que Kardec estava tratando apenas da teoria da comunicação entre os espíritos e os homens, mas o que ele coloca lá é comunicação entre dois indivíduos, quaisquer que eles sejam. Então, é importante destacar isso, porque mostra o pioneirismo desse espírito superior, que, muito bem assistido pelos espíritos, conseguiu fazer uma teoria completa sobre a comunicação dos espíritos com os homens. Então, esse é um aspecto primeiro, porque ele também entra aí na comunicação como pioneiro nessa construção teórica. Depois, que é talvez a maior preocupação aqui do nosso diálogo, é Kardec agora como o divulgador, outro aspecto da comunicação, que é a divulgação ou marketing, levar a mensagem espírita para o maior número possível de pessoas. É o que a gente tenta fazer no nosso IDEAC, no nosso Instituto de Divulgação, seguir o exemplo dele, que foi o primeiro, nesse sentido, também o primeiro comunicador espírita. E ele fez essa comunicação por vários meios que ele tinha acesso à sua época. Lembra, mesmo na divulgação, Allan Kardec buscou uma divulgação que não fosse apenas monólogo, mas que também houvesse diálogo, mesmo na divulgação para outros homens. Para isso ele usou, principalmente, como um dos principais meios de comunicação, as revistas espíritas, ou a Revista Espírita, que começou a ser publicada em janeiro de 1858 e vai até abril de 1869. São 12 livros em que Allan Kardec se correspondia, se comunicava com milhares de pessoas e grupos espíritas do mundo. É pela vista que ele respondia a dúvidas, recebia pela correspondência dúvidas que ele colocava na revista, que ele recebia informações do movimento espírita do mundo inteiro, que ele colocava na revista. Então, a revista foi um meio poderosíssimo de Kardec dialogando com o movimento espírita do mundo. Imagina se ele tivesse o que nós temos hoje, a internet, essa possibilidade muito mais rápida e instantânea de comunicação. Então, Allan Kardec usou a revista como um veículo importante, ao mesmo tempo de divulgação do espiritismo, como de comunicação entre os homens acerca desta ciência espírita, do espiritismo. Além disso, ele usou as cartas. Allan Kardec respondeu milhares de cartas, ele se correspondia com o mundo inteiro.
e por esse espiritismo, mas também receber o feedback, um dos elementos essenciais no processo de comunicação que as teorias modernas colocam, que é a resposta, né? Tem que ser diálogo, não pode ser só monólogo. O outro meio importantíssimo que ele usou na teoria para fazer a divulgação do espiritismo foram as viagens espíritas que Kardec fez por meio da palestra, em que ele fez várias viagens espíritas. Ele começa no ano de 1860, fazendo uma viagem a Lyon, depois em 61 ele vai também a Lyon, em Bordeaux, em 62 ele faz uma viagem longa por várias cidades da França. Essa viagem de 62 virou, inclusive, um livro muito importante, chamado Viagem Espírita em 1862, disponível gratuitamente para quem quiser estudar na Kardecpédia. E na Revista Espírita ele descreve rapidamente e, às vezes, coloca também o texto dos discursos que ele fez em várias dessas viagens, de 60, de 61, a viagem de 64, que ele faz na Bélgica, em que ele publica na Revista Espírita um belíssimo texto falando que o espiritismo é uma ciência positiva, e a sua última viagem registrada na revista, uma breve viagem que ele faz no ano de 1867. Então, veja que Kardec usou, nesse processo de divulgação, tudo o que ele dispunha, e ao mesmo tempo em que ele estava construindo a mais completa teoria de comunicação com os espíritos e toda a doutrina espírita, que vai além da teoria de comunicação, porque é uma filosofia, uma ciência, uma ética. Então, todo esse trabalho que gerou a produção dos seus 23 principais volumes fez com que ele também tivesse tempo de entrar na divulgação espírita, por meio das cartas, por meio das viagens, fazendo palestras, e por meio, principalmente, da Revista Espírita, que alcançou todos os continentes. Ele pôde, então, divulgar o espiritismo para o mundo. Então, essa habilidade desse espírito notável que antecipou a sua época, trazendo a primeira grande teoria de comunicação com os espíritos e nos ensinando a divulgar o espiritismo para o mundo, com todos os veículos que a gente tem à disposição. Então, hoje a gente tem mais do que carta, mais do que simplesmente revista, mais do que simplesmente ir ao vivo, fazer palestra como ele fez. Nós temos recursos de comunicação que a tecnologia moderna propicia, como a internet, os aplicativos, os e-mails e todos os demais recursos, a televisão, o rádio e tudo o que você imaginar como forma de comunicação moderna à nossa disposição para que a gente divulgue o espiritismo. E divulgar especialmente as obras de Kardec, que é o ideal nosso aqui do IDEAC. Divulgar o espiritismo, mas concentrando essa divulgação na divulgação do pensamento e das obras de Allan Kardec. Porque eu costumo dizer que Kardec não precisa de defesa, suas obras não precisam de defesa, precisa de divulgação. Porque quem lê os textos assinados por Allan Kardec, embora a gente saiba que o espiritismo é a doutrina dos espíritos e dos homens, que Allan Kardec vai deixar claro na Gênese, primeiro capítulo, o caráter da revelação espírita. O espiritismo é a doutrina dos espíritos, mas cuja elaboração é uma elaboração a quatro mãos. Dependeu das mãos dos espíritos, diz ele, no item 13, 14 desta introdução notável, desse texto notável da Gênese, o caráter da revelação espírita, esse trabalho de elaboração dos homens, que a partir das ideias e a partir daquilo que os espíritos trouxeram, pôde elaborar textos extraordinários. Por isso, Kardec pôde assinar como autor desses livros. Senão ele não poderia. Não eram livros mediúnicos, eram livros que eram o resultado do trabalho dele junto com os espíritos. Por isso ele pôde justamente assinar os livros, porque não era apenas o trabalho dos espíritos. E Allan Kardec vai, Gênese, o caráter da revelação espírita, mostrar
essa construção a quatro mãos. É a doutrina dos Espíritos construída em conjunto com as mãos dos homens. Então, Allan Kardec vai mostrar a importância desse trabalho. E ele teve essa missão de interpretar o pensamento dos Espíritos, saber como fazer a comunicação para que a mensagem dos Espíritos tivesse o mínimo de ruído possível, filtrando aquilo que era fundamental para a ciência e para a filosofia espírita. Então, veja que trabalho admirável de construir uma teoria da comunicação, a primeira do mundo, de comunicação com os espíritos, e, ao mesmo tempo, ser o primeiro grande divulgador do espiritismo para o mundo inteiro. Então, é um momento especial, quando a gente recebeu esse tema, a preocupação de ver esse espírito missionário especial, soube muito bem fazer essas duas partes, tanto criar uma teoria de comunicação única, que serve até de inspiração para quem trabalha com teoria da comunicação, e, ao mesmo tempo, ser o primeiro e mais importante divulgador do espiritismo. Ok? Com isso, eu passo a palavra aí para o Tiago, para a gente ainda poder fazer e responder algumas perguntas. E nós temos uma pergunta da Miriam Montini, de Santo André, São Paulo. Ela pergunta se o critério da razão estabelecido por Allan Kardec é uma obrigatoriedade a ser seguido no processo do comunicador espírita. Muito boa pergunta. Lembra bem, quando você está diante de uma teoria da comunicação, você tem um problema sério que as teorias da comunicação modernas colocam, que é o problema da interpretação da mensagem. Esse é um tema fundamental. Porque quando as teorias da comunicação surgiram, era mais uma preocupação matemática, porque Shannon e Weaver, que eu citei, eles criaram uma teoria matemática da comunicação, o seu texto original, porque era a comunicação usando, estudar os problemas de ruídos que ocorriam nas transmissões utilizando máquinas. A interpretação não foi muito pensada à época. Depois, sim, se discutiu o grave problema da interpretação da mensagem transmitida. E aí, Kardec foi muito lúcido, para que você use da razão dentro do contexto. Para você interpretar uma mensagem, você precisa de um contexto de interpretação, como coloca hoje as grandes teorias da comunicação modernas. Não estou falando agora do século XXI. Você precisa de um contexto de interpretação. Esse contexto é dado pela ciência e pela filosofia espírita. Então, a partir da ciência e da filosofia espírita, você tem um contexto de interpretação da mensagem produzida pelos espíritos. Daí entra a razão. Daí porque Kardec propôs o famoso critério de controle universal, em que um dos principais elementos desse critério é a análise racional de todas as comunicações ditadas pelos espíritos. E para fazer análise racional, você precisa de um contexto. Qual é a referência para você fazer aquilo que eu chamo, num discurso mais popular, de catar feijão? Uma mensagem é como um saco de feijão que você precisa catar. Você precisa selecionar os feijões bons, os feijões bichados e a pedra, para você ficar com a parte boa. Em teoria da comunicação, isso significa ter um contexto de interpretação que você vai usar para, com a razão, usando esse contexto, que é a teoria espírita, o espiritismo apresentado pelos espíritos e por Kardec nas obras de Kardec, que você usa como referência para fazer a análise interpretativa, dizendo, se é interpretado aqui, aqui tem um problema, aqui tem um feijãozinho bichado, aqui tem uma pedra. Então, a importância da razão e, ao mesmo tempo, do contexto de interpretação ou da teoria que você usa para fazer esta interpretação usando a razão. A mesma coisa, aproveito aí a pergunta da Miriam para lembrar com a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mesma preocupação da teoria da comunicação. Como é que você vai interpretar as passagens do Novo Testamento? Você precisa de um contexto de interpretação. E por isso que Kardec faz o Evangelho segundo o Espiritismo. Você deve interpretar aqueles textos, aquelas mensagens,
segundo uma teoria. Então, você vai usar a razão, apoiando-se nesta teoria que dá o contexto de interpretação, e a partir daí você fará a interpretação das passagens, como Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo, como ele faz na Gênese ao estudar os milagres de Jesus. Então, é muito importante o papel da razão, mas não da razão pura e simples. A razão dentro do contexto de interpretação, que é a teoria solidamente estabelecida nas obras de Kardec, ok? E nós temos uma pergunta aqui para fazer para você, da Sociedade Amazonense de Estudos Espíritas, que é a seguinte. Cosme, nós gostaríamos que você destacasse quais as falhas mais comuns dos comunicadores da época de Kardec ao abordarem a temática espírita. E tem uma outra, Cosme, que eu acho que a gente pode unir, que é sobre os desafios. Não é? Acho que você falou um pouquinho também sobre os desafios. Será que os mesmos desafios da época da divulgação da mensagem da Boa Nova são ainda, de uma forma sucinta, de uma forma resumida, ainda são os mesmos problemas? A gente ainda vive, a gente enfrenta na essência, na verdade, os mesmos desafios? O que você tem para nos dizer sobre isso? Muito boa. Os desafios são o mesmo do ponto de vista que eu falei da teoria e do contexto de interpretação. Os desafios são diferentes quando você trata dos meios de divulgação, já que hoje a tecnologia propiciou meios que ninguém nem imaginava, nem sonhava no século XIX. Então, eu quero separar a resposta nesses dois contextos. Do ponto de vista, que é o mesmo problema que aconteceu no século XIX, não por parte dos comunicadores, é o mesmo problema que acontece hoje. Qual mensagem e qual contexto de interpretação você tem que colocar para quem vai poder interpretar a mensagem? Que mensagem eu vou transmitir e qual é o contexto a ser utilizado para interpretá-la? Porque só é possível interpretar uma mensagem dentro de um contexto. Aí nós enfrentamos o problema. Para que eu possa fazer uma mensagem fiel a um contexto de interpretação, eu preciso conhecer bem esse contexto. O que é isso? O que é esse contexto de interpretação? É a ciência, é a filosofia espírita. Se eu não conheço bem a ciência, a filosofia espírita, que vai me dar o contexto de interpretação, o que acontece? Eu não uso uma linguagem apropriada. A minha mensagem é codificada de forma errada. Isso é muito comum, por exemplo, a gente encontra a linguagem não pertence ao contexto de interpretação espírita, por exemplo, quando a pessoa tenta usar linguagens que pertencem a outras áreas, por exemplo, como karma, centros de força, energia, uma série de expressões que não permitem uma significação no contexto adequado de interpretação, que é a filosofia e a teoria espírita apresentadas pelos espíritos e por Kardec nas suas obras. Então, você cria um problema de que quem está ouvindo, como ele não tem esse contexto adequadamente, ele acaba misturando ideias, ele acaba entendendo certas palavras num contexto que não é o contexto espírita. Ele acaba criando mais confusão. Então, eu diria, o problema que se enfrentou no século XIX, e que ainda se enfrenta hoje, é o problema de ter clareza qual é a teoria espírita, a filosofia e a ciência espírita que eu quero divulgar. Então, se você vai se apoiar em Kardec, nas obras de Kardec, onde ali tem a teoria bem construída, a ciência bem construída, a filosofia, a ética bem construída, você tem que utilizar a linguagem desse contexto teórico. E evitar pegar por empréstimo linguagens e termos e conceitos de outros contextos, que gera confusão. Daí, senão, você vai fazendo o quê? Você vai transformando uma doutrina que tem uma estrutura bem construída numa mistura de conceitos em que a pessoa não entende mais do que se trata. Ela acaba misturando a proposta espírita com várias propostas espiritualistas, religiosas, de vários setores diferentes. Não quer dizer que essas teorias estejam com problema, não é criticar essas propostas, é o problema de interpretação da mensagem. Se eu misturo, eu não ajudo a quem vai interpretar a mensagem a compreender bem o espiritismo. Ele agora não sabe bem como interpretar
esta mensagem que eu estou transmitindo. Então, aqui não é nenhuma crítica às doutrinas orientais, às diversas correntes religiosas, nada disso. Ou às diversas correntes psicológicas ou científicas, cuja linguagem também, às vezes, a pessoa, para fazer a comunicação, quer trazer para dentro do contexto de interpretação espírita, gerando problema. Então, o problema não está nessas teorias, está na mistura indevida de termos, ou seja, um problema de codificação, de usar a linguagem adequada, para que primeiro o indivíduo possa conhecer bem o que é o espiritismo. Depois que ele conhece bem, que a mensagem foi transmitida, que ela foi bem interpretada, aí ele pode estudar vários pensadores que ele sabe fazer a distinção. Mas se eu misturo, a pessoa não sabe mais e ela não tem a clareza doutrinária, ela não entendeu bem os princípios fundamentais do espiritismo. Então, o problema é que aconteceu no século XIX, quando várias teorias e filosofias, alguns comunicadores misturavam, levavam a tecnologia, levavam os conceitos, usavam isso na comunicação, gerando confusão de interpretação. O mesmo se dá hoje se você começa a misturar teorias científicas, filosóficas, psicológicas, se você começa a misturar com crenças espiritualistas, religiões, fazendo uma linguagem absolutamente misturada, ou seja, a sua codificação está equivocada, você tem dificuldade de fazer o outro saber exatamente o que é o espiritismo. É por isso que quando você vai falar sobre espiritismo, a palavra ficou desgastada. Não é assim? A pessoa fala, espiritismo o quê? Não é assim que acontece hoje? Você fala, mas tem mesa branca, tem espiritismo não sei o quê, tem espiritismo de um outro, tem isso, tem aquilo outro, e todo mundo usa espiritismo para tudo, para todo contexto em que falou espírito, botou espiritismo, a palavra espiritismo ligada. Então ela perdeu até essa precisão de significado pela mistura que a gente faz de termos, quer dizer, usando códigos diferentes, criando mais confusão. Então, veja, aqui não vai nenhuma crítica a essas teorias, que entendam bem o que eu estou dizendo. O problema está quando a gente mistura, e não depois que se tem o conhecimento espírita bem sedimentado, você pode estudar várias propostas, várias teorias, porque você será capaz de não se confundir mais. Mas no processo inicial de divulgação, de comunicação, há que ser fiel ao contexto de interpretação fornecido pela ciência, pela filosofia espírita, tal que se encontra no livro de Kardec, ok? Como trilhar o estudo do espiritismo com Kardec não é muito difícil? O que podemos fazer para estimular as pessoas? Muito boa pergunta. Claro que estudar qualquer ciência, qualquer filosofia, Kardec já observa na introdução de O Livro dos Espíritos. Não se aprende uma ciência a brincar. Qualquer estudo exige trabalho, esforço. Mas eu costumo dizer que o espiritismo tem uma vantagem grande em relação a qualquer outra ciência. Ele não tem pré-requisito. Por exemplo, eu fiz física. Para estudar física, você tem que estudar muito matemática. Não tem jeito. Não tem como aprender física sem estudar muito matemática. Então, é um pré-requisito. Tá? Para o espiritismo, não tem. Até a pessoa que não sabe ler pode aprender espiritismo, como eu costumo sempre dar exemplo, que está na Revista Espírita, de operários analfabetos de Lyon, que aprenderam o espiritismo com as obras de Kardec, quando um alfabetizado, alguém do grupo, um líder que era alfabetizado, lia para vários que não eram alfabetizados. Então, claro que tem essa vantagem, mas como qualquer ciência, como filosofia, exige dedicação, esforço. Hoje a gente vive um problema sério, que as pessoas não querem ler mais, ou gostam de ler tirinhas. Na minha época, por exemplo, quando se lançou os gibis, as pessoas pararam de ler os livros e começaram a ler gibi. Eu me recordo bem de várias críticas. Por quê? Porque o gibi tinha uma frasezinha só e a imagem. E a gente sabe, pelas próprias teorias da comunicação, se vocês pegarem aí, desculpa ser um pouco técnico, mas obras de vários filósofos que mostram que a imagem não é suficiente para passar conceitos da ciência ou da filosofia. Você só tem um jeito de explicar conceitos por a linguagem,
pela linguagem escrita ou falada, em especial pela linguagem escrita, que ela é mais fácil, você não precisa ficar indo e voltando numa gravação. A linguagem escrita é mais fácil de você ir e voltar o tempo inteiro. Então, você só consegue explicar conceitos pela leitura de textos. E como a gente tem hoje pouco hábito de leitura, isso torna uma dificuldade. Mas não é uma dificuldade do espiritismo, é uma dificuldade para se estudar qualquer filosofia, qualquer ciência. É preciso leitura, sentar para ler. E há um outro aspecto também da nossa comunicação hoje curta demais pelas ferramentas de internet. Não vai aqui uma crítica a essas ferramentas, não. É a crítica do mau uso que a gente faz. Com frases curtas, com pouco vocabulário. A gente usa muito pouco vocabulário, as palavras passam a significar muita coisa, tem muito pouco uso de riqueza de vocabulário. Então, como a gente está muito habituado a ver um filme, mas se você tirar de um filme a quantidade de frases que tem no filme, você vai ficar surpreso como a quantidade é muito pequena. Não dá para ensinar filosofia e ciência por filmes. Não dá, lamentavelmente. A não ser que o filme tivesse mais texto que imagem, o que tornaria um filme extremamente chato. Você não vai assistir um filme para estudar ciência ou filosofia. Você vai lá como entretenimento. Até pode ter uma frase profunda, um conceito profundo, mas aquele conceito tem que ser meditado. Não dá tempo de você meditar. Se algum personagem cita uma frase, e a frase é profunda, se você parar para meditar, o filme já foi embora. Você não vai ficar parando a cada instante, a cada frase mais profunda. Então, a linguagem cinematográfica, televisiva, a linguagem por imagem, não é a linguagem adequada para se ensinar ciência nem filosofia. Você precisa de texto. E texto é hábito. As famílias lerem com as crianças livros, as pessoas acostumarem a ler livros. Esse é um problema. Daí eu vejo a responsabilidade e a importância, ao mesmo tempo, da casa espírita, que cria os grupos de estudos em que as pessoas leem junto a obra de Kardec, por exemplo. Está ali lendo junto, lendo em grupo, usando um dicionário, porque Kardec, como qualquer bom escritor, filósofo ou cientista, tem que ter riqueza de vocabulário. Porque para cada ideia nova é preciso um termo novo. Kardec começa o primeiro parágrafo da introdução de O Livro dos Espíritos falando disso. Então, eu não posso ter poucas palavras, eu tenho que ter muitas palavras, porque eu tenho muitas ideias. E aí eu preciso de dicionário para consultar aquela palavra. Então, é preciso vencer a preguiça do hábito, a falta de hábito de leitura, pegar o dicionário, meditar, discutir a ideia, conversar com outra pessoa. Então, às vezes, Kardec pode parecer difícil, porque ele não é um gibi. Não é como um gibi, ou como um filme, ou como um romance pobre, com linguagem simples e pobre, que também é fácil de ler, e aquelas histórias que você rapidamente compreende o contexto da história, e você está preocupado com a história, com o começo, o fim, como os personagens vão se dar bem ou mal, os romances, você não está preocupado com a ciência, com a filosofia que está por trás do romance. Aí, se você lê um romance sem extrair a filosofia ou a ciência que está por trás, o romance é mais rápido, mais agradável de ler, porque não faz esforços. Você se preocupa só com o enredo. É a questão das novelas e dos filmes, em que você olha o enredo e você se distrai vendo um filme, vendo uma novela, porque tem um enredo. Já não dá para ensinar ciência e filosofia dessa maneira. Então, vai dar um pouquinho de trabalho? Vai ter que usar o dicionário? Vai. Mas a casa espírita ajuda, forma um grupo de estudo em que um estimula o outro. A Kardecpédia está aí com todas as obras de Kardec, a internet está aí, nós temos o projeto Kardec Play de videoaulas explicativas das obras de Kardec também. Então, há muitos recursos à disposição para ajudar a pessoa a ler. E ela vai descobrir que Kardec é mais fácil do que qualquer outra ciência ou filosofia que ela for estudar. É mais fácil. Só que, como ciência, como filosofia, não dá para aprender a brincar, como diz, cara. Não é uma brincadeira. Não é como assistir um filme ou ler um gibi. É algo sério que dá trabalho.
Então, fica aí essa sugestão. Não é que Kardec é difícil, é que a gente precisa mudar os nossos hábitos de leitura, de estudar em grupo, de consultar dicionário, de fazer pesquisa. Aí, por isso, a Casa Espírita é muito importante, criando os grupos e levando a pessoa aí a estudar em conjunto, até que ela adquire o hábito. Primeiro, às vezes, ela precisa do grupo para ajudá-la a vencer o mau hábito da pouca leitura, para que ela possa estudando depois, e depois que ela descobre como estudar Kardec, e como é gostoso, como é lindo, como é profundo, eu digo, Kardec é irresistível. Quem lê Kardec não resiste. Vai ser vencido pela beleza do seu texto e do texto dos Espíritos que está na obra de Kardec, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre mediunidade, sobre comunicação mediúnica, comunicação, mas não dos encarnados, mas sobre o que se publica das mensagens dos desencarnados. Tem duas perguntas aqui que eu vou agrupar. Sobre a análise das mensagens mediúnicas, ela deve ser feita, então, baseado no conhecimento fiel da doutrina espírita? E como, então, em outras palavras, nós podemos resumir o pensamento kardeciano acerca do que se é publicado em relação ao que os espíritos falam? Muito boa questão. Primeira resposta é sim, para você. Toda a mensagem, como eu falei, até fui muito técnico, me perdoe, mas fica aí registrado, toda a mensagem que eu falei tem que ser interpretada segundo o seu contexto de interpretação, como falam os especialistas, que é a teoria que você usa para ler a mensagem. Essa teoria está na obra de Kardec. Então você tem que estudar primeiro o Livro dos Espíritos. Aliás, eu sugiro começar pelo que é o Espiritismo, que é o primeiro introdutório, onde Kardec deixa claro o que é o Espiritismo. É extremamente agradável, motivador, porque são diálogos e depois perguntas e respostas. Então, comece por essa obra, depois o Livro dos Espíritos, e depois vai caminhando pelas outras obras. Aí você tem o contexto para interpretar as mensagens. Sem esse contexto, fica difícil. Porque, como Kardec lembrou desde o começo, e está isso em obras póstumas, ele vai dizer que o primeiro conhecimento que ele adquiriu, a primeira constatação que ele adquiriu, é que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens. Tem de todos os níveis, como tem homens. Tem maus escritores, tem mentirosos, como tem gente inteligente, tem gente sincera, tem os desonestos, que até falsificam a assinatura, que usam nomes de outros espíritos. Então, Kardec descobriu que os espíritos são as almas dos homens, e no mundo de provas e expiações como o nosso, quem são as almas dos homens? São tudo anjo, perfeitinho? Vamos cair, vamos dar o pé no chão. O mundo de espírito imperfeito, que é o mundo de provas e expiações, tem de todo tipo. Então, a assinatura não é valor. O que é valor? É o conteúdo, a interpretação da mensagem. Como interpretar sem ter a teoria de referência, o contexto de interpretação. Onde você vai encontrar? Na obra de Kardec. Essa é a recomendação. E ele faz exercício disso no Livro dos Médiuns, no último capítulo das Dissertações Espíritas. Ele faz uma análise de várias mensagens recebidas para nos ensinar a aplicar o contexto de interpretação para interpretar aquelas mensagens que espíritos ditaram. Sem nenhuma crítica à pessoa do espírito, não é essa a questão. Sem falar mal do espírito. Você está interpretando a mensagem, catando feijão na minha metáfora, sem fazer nenhuma violência moral para com o espírito, sem agredi-lo. Você faz com o espírito ou com os homens, caridade. Com o texto, todo o rigor da lógica da interpretação, apoiado na teoria espírita. Então, isso é fundamental. Eu acho que isso a gente não pode abrir mão jamais. Se abrirmos mão disso, corremos o risco de deformarmos o contexto de interpretação, porque esse contexto de interpretação, ou a teoria espírita que nos permite interpretar as mensagens, vai ficar misturada com uma série de conteúdos inconsistentes, absurdamente inconsistentes, e aí fica difícil depois você saber em que acreditar. Uma teoria absurda ou inconsistente, ela não vai separar mais a verdade da falsidade. Então, você não vai saber mais
como separar numa mensagem o que é verdadeiro do que é falso. Aí essa mensagem não vai servir de ensinar, de transmitir um conhecimento. Eu não me recordo agora da segunda parte. Essa é a primeira, é problema de idade, viu, Tiago? A segunda Sim. parte da sua pergunta, por favor. Aproveitando, vou me valer da sua memória para agradecer aos autores das perguntas, que eu acabei falhando no início. Então, o Rui Marcelo, a Rosana Espila e o William Lopes de Oliveira foram os autores das últimas perguntas. E relembrando você sobre a outra questão que está vinculado a essa, na verdade, foi um pedido de resumo do pensamento kardeciano sobre a questão de saber se deve publicar tudo quanto os espíritos dizem. Exatamente, Kardec vai dizer o contrário, que toda a responsabilidade do comunicador e das instituições em que os comunicadores atuam, em que muitas vezes as pessoas falam em nome de instituições que divulgam, toda a responsabilidade para que, antes de fazer a divulgação, e Kardec tem na Revista Espírita, curioso, ele faz um balanço, ele fala que tinha 3.000 e poucas mensagens, comunicações que ele recebeu, dessas apenas poucas, talvez uns 10%, não lembro bem os números de memória aqui agora, mas eram pouquíssimas, cerca de 300 mensagens, mereciam publicação de mais de 3.000. Então, olha o cuidado dele para que a gente, se vai falar como uma instituição responsável, que está como seu objetivo a divulgação do espiritismo, todo cuidado, para que a gente não deforme esse que eu chamei aqui tecnicamente de contexto de interpretação, ou a teoria bem construída pelos espíritos e por Kardec, que se encontra nas suas obras fundamentais. Então, a responsabilidade nossa, todo cuidado. Claro que nunca vamos ser perfeitos, claro que vão ter mensagens equivocadas, claro que vão ter feijões bichados, é claro que vão ter pedras, isso faz parte do processo de comunicação, ok? Mas a gente tem que evitar o máximo que numa mensagem tenha feijões bichados ou pedras. Vai aparecer porque nós não somos perfeitos, somos imperfeitos, fizemos uma interpretação, achávamos que estávamos certos. A gente tem que tomar parte do ponto de vista de que os autores sejam honestos. Ninguém está duvidando da honestidade de um autor, que ele está colocando um erro lá de propósito, que ele está botando uma contradição de propósito. Isso é julgar o caráter da pessoa, longe de nós, isso é faltar com a caridade. Eu não tenho o direito de julgar o caráter do autor, seja ele um espírito, seja ele uma pessoa. Mas eu tenho o direito e, mais ainda, o dever de julgar a mensagem, ou seja, de analisar a mensagem, de fazer a mensagem passar pelo crivo da razão, no contexto de interpretação dado pela ciência e filosofia espírita bem fundamentada nas obras de Allan Kardec, para poder dizer, ó, essa mensagem tem 90% de feijões bons, mas tem 10% aqui de feijão bichado ou pedra. Vai acontecer? Vai. Mas a responsabilidade do comunicador, do divulgador, ser o mais fiel possível. Evitar colocar feijões bichados ou pedras. Na dúvida, é melhor não colocar, né, do que evitar que a comunicação, a mensagem contenha elementos que poderiam levar a uma interpretação equivocada do que seja espiritismo. Então, esse esforço de todos nós, que vamos errar, como eu disse, mas vamos fazer o esforço para não errar, ok? Perfeito. Nós temos uma pergunta lá de Alagoas, dos amigos da Rádio Deus Conosco, e o José Fernando Toledo fez a seguinte pergunta: qual a importância da clareza, da objetividade de Allan Kardec na codificação do Espiritismo? Qual o papel do bom senso de Allan Kardec na codificação do Espiritismo? Porque muitos filósofos, na opinião do José Fernando, são por vezes obscuros na construção das suas teorias. Então, muito bom. Qual a importância disso aí? Me conta para nós. Muito bom, Tiago, a pergunta do Zé Fernando. Parabéns aí pela questão, Zé Fernando. A gente, quando vai estudar o caráter da revelação espírita, que Kardec coloca que o espiritismo tem duplo caráter, um caráter divino e um caráter científico, e o seu caráter divino ele define como sendo da iniciativa dos espíritos.
ou de Deus. Foi providencial o seu aparecimento. Ele não surgiu como qualquer ciência pela iniciativa dos homens, ele surgiu pela iniciativa de Deus e dos espíritos, que, como diz Kardec, além de ter a iniciativa ao provocar os fenômenos espíritas no mundo inteiro para chamar a atenção dos homens, os princípios fundamentais também foram ditados pelos espíritos e não criados pelos homens. Mas esse caráter providencial levou Deus, como Santo Agostinho vai tratar na Revista Espírita, de escolher a dedo o espírito encarnado que seria responsável por interpretar esse pensamento dos espíritos, trazendo para todos nós. Foi escolhido a dedo este Allan Kardec, com essa habilidade didática extraordinária de tratar temas mais profundos da ciência e da filosofia para todo mundo. Uma linguagem simples, com uma clareza assustadora, raríssimo isso, raríssimo. E Kardec teve essa qualidade, a missão desse espírito especial, se preocupar com a clareza num tema tão profundo que é a filosofia espírita, que responde às mais importantes questões que a filosofia apresenta desde o início dos tempos. O que eu sou, o que acontece comigo, o que é a vida, o que é a morte, por que estou aqui, por que sofro, por que não sofro, como conquistar a felicidade, quais são as leis morais fundamentais. Essas questões que nenhuma filosofia, antes da filosofia espírita, deu respostas tão simples, tão claras e profundas quanto o espiritismo. Essa foi a missão desse homem extraordinário chamado Allan Kardec. Conseguir interpretar o pensamento desses espíritos evoluídos, do espírito de verdade, ou Jesus, em diversos espíritos, para verter esse pensamento numa linguagem clara, rica e profunda, como nunca na história da humanidade eu conheço exemplo. Eu que gosto de estudar grandes filósofos, nunca vi alguém escrever com tanta clareza e profundidade de temas tão importantes como Allan Kardec. Então é isso, a gente tem que agradecer a Deus, que para a ciência mais importante, que é a ciência da alma, escolheu a dedo aquele que seria o responsável por recebê-la a partir da comunicação com os espíritos, ok? Maravilha. Cosme, nós temos aqui uma pergunta da Milene Fernandes, e ela fez a seguinte reflexão: nós podemos dizer que Kardec foi quem melhor interpretou o pensamento do Mestre Jesus? Com certeza, eu estou de pleno acordo, eu já disse até isso em algumas das minhas palestras que estão aí, tanto no Kardec Play, quanto no YouTube, em outros lugares, que, na minha opinião, não teve ninguém que interpretou melhor o pensamento do Espírito de Verdade, ou de Jesus, como Kardec. A maior prova disso você vai encontrar, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo. As interpretações que Kardec dá das máximas do Evangelho, propostas no Novo Testamento, aquelas passagens admiráveis que Mateus, Marcos, Lucas e João relatam sobre Jesus. Nunca vi interpretação parecida com aquela. Kardec foi original nessas interpretações, como é original nas interpretações que ele vai fazer sobre os milagres do Evangelho na obra Gênesis. Então, quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, você vê ali o pensamento de Jesus na mais completa pureza, sem metáforas, sem nenhuma figura de linguagem, claro, rico, profundo, simples, para todo mundo conhecer. Então, esta foi a grande missão de Kardec. Soube entender o pensamento dos espíritos, ele não era médium. Ele recebeu mensagens ditadas por médiums. Ele soube pegar este pensamento e interpretar como ninguém, colocando à nossa disposição, que eu costumo dizer, esse Jesus espírito puro mesmo, perfeito, num pensamento lógico, coerente e profundo. Não conheço na história da humanidade ninguém que tenha feito ação de forma como Kardec o fez, ok? A Tiziana Borg, de Manaus, fez uma pergunta.
e falando sobre as revistas, a Revista Espírita. E houve também muitas perguntas acerca das obras complementares ou subsidiárias, que nós vamos também agrupar. Ela faz o seguinte questionamento: tem questões abordadas nas revistas que falam além do que consta no Pentateuco. Há espíritas, porém, que acham que só se deve dar valor ao Pentateuco e não à Revista Espírita. O que é correto? Então, nós gostaríamos de reunir, também questionando você, Cosme, acerca do lugar das obras complementares, das obras subsidiárias. Então, qual o lugar das obras subsidiárias no estudo do Espiritismo? Muito boa questão. Primeiro, com respeito à Revista Espírita, eu vou dar inicialmente o que a gente chama de uma resposta formal. Qual é? Pega na Kardecpédia o catálogo racional para se fundar uma biblioteca, que é o último livreto que Kardec publicou no ano de 69, pouco antes da sua desencarnação. Lá no livreto, o catálogo racional, Allan Kardec começa colocando as obras fundamentais do Espiritismo. Fundamentais, ou básicas. Em língua portuguesa, às vezes se usa como sinônimo. Obras fundamentais, que estão no fundamento, na base. E você vai perceber que ele coloca todas as suas obras, inclusive a Revista Espírita. Então, a Revista Espírita é colocada por Kardec como obra fundamental do Espiritismo. Não é Kardec catálogo racional. Então, esse é o que eu chamo argumento formal. Está lá, Kardec diz que é uma obra fundamental, tanto quanto as outras. Ele não criou diferença. Primeiro argumento formal. Segundo argumento formal ainda, sem entrar na análise do conteúdo. Se você pegar o primeiro capítulo da obra, o terceiro capítulo da primeira parte da obra O Livro dos Médiuns, que a gente está estudando com profundidade na Kardecpédia, inclusive mostrando, quando chegar o momento, a importância dessa teoria do Kardec Play, mostrando a importância dessa teoria da comunicação na estruturação de O Livro dos Médiuns. Então, se você pegar a primeira parte de O Livro dos Médiuns, o capítulo 3º, o método ou do método, você vai encontrar Kardec criando a ordem, sugerindo o Espiritismo segundo as suas obras. Ele diz primeiro o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, e depois ele coloca as revistas espíritas. De novo, não é Cosme Massi, é Allan Kardec, capítulo 3º do método. Então, esses são dois argumentos que eu chamo de formais. Porque é Kardec dizendo. Agora, de conteúdo. Se você examina o conteúdo da Revista Espírita, não há contradição entre esse conteúdo e as outras obras. Às vezes, há até evolução. Quando Kardec evolui de uma obra para a Revista Espírita, ou faz a evolução inversa. Ele pega algo na Revista Espírita, por exemplo, uma mensagem dos Espíritos, e resolve transferi-la para uma das outras obras, fazendo ajustes. Então, ele evoluiu a mensagem da revista para o chamado para as 5 obras. E tem o contrário. Às vezes tem alguma coisa na obra que Kardec desenvolve e evolui na revista. Por exemplo, o caso da possessão, que no Livro dos Médiuns ele recusa de forma absoluta, e na Revista Espírita ele aceita de forma relativa, e depois ele aproveita a evolução que ele deu de O Livro dos Médiuns na revista e transfere para a obra Gênese, essa evolução no capítulo das obsessões e possessões. Então, se você lê a Revista Espírita com esse espírito, que ela tem evoluções nos dois sentidos, você evolui da obra para a revista e, às vezes, faz evolução da revista para as outras obras. Ele percebeu que uma mensagem, um texto dos Espíritos na revista precisava de acertos, de ajustes, e ele o faz usando as outras obras. Então, ela é parte desse processo de construção da ciência e da filosofia espírita. Por isso, Kardec coloca como obra fundamental. E se você estuda a revista junto com as outras obras, você percebe que não há contradição alguma, desde que você observe esse processo de evolução natural de uma para outra, de outra para uma, de tal maneira a perceber como ela é importante no processo de construção da ciência
e da filosofia espírita. Há mesmo desenvolvimentos na revista que, sem eles, fica muito difícil você entender nas outras obras, porque Kardec, nas outras obras do Pentateuco, ele foi muito sintético, trabalhou muito por princípio, usando poucas palavras. E como a gente tem dificuldade de leitura, nós somos espírito imperfeito, poucas palavras, às vezes não damos conta. Aí ele vai para a revista, desenvolve aquela temática com muito mais palavras e exemplos. Então, aquilo que parecia difícil de entender no Livro dos Espíritos ou em mais fácil na leitura da revista. Eu digo, não deixem de ler a revista espírita. Ela é peça fundamental para a compreensão do pensamento dos espíritos e do pensamento de Kardec em conjunto com os espíritos. Por isso, formalmente, ele colocou a revista como obra fundamental para se estudar o espiritismo, ok? Com respeito a obras complementares, muito boa, lembrei, eu tinha esquecido, mas acabei lembrando aqui antes que você me lembrasse. Com respeito a obras complementares, é importante também olhar o catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita. De novo, Allan Kardec coloca as obras fundamentais do espiritismo, as suas, depois ele chama de obras complementares ao espiritismo. Todas as obras que tratam da temática, mesmo que tenham contradições com suas obras e mesmo que sejam contrárias ao próprio Kardec. Então, Kardec chama de complementares obras que abordam o tema espírita, que tratam dos espíritos, dos fenômenos espíritas, ou da ética espírita, ou da filosofia espírita. Mesmo que esse tratamento não seja 100% consistente com aquilo que ele apresenta em suas obras. E mesmo até que apresente teorias contrárias a dele. Por quê? Por que ele faz isso? Para mostrar, gente, que o espiritismo está tão bem construído nas obras de Kardec que ele resiste a argumentos contrários, que você pode ler de tudo, estudar qualquer autor. Quando você compara com o pensamento de Kardec, você vai saber catar feijão. Então ele coloca autores em que tem muita coisa boa nos autores, mas tem alguns pontos ruins. Nenhum problema. Qual o problema? Você sabe, na mensagem, pelo contexto de interpretação, como eu falei, pela teoria espírita, você vai saber separar. Ó, isso aqui é legal, poxa, o autor usou um pensamento muito interessante, aprendi, mas aqui esse autor deu uma escorregada. Qual o problema? Então, ele dá o exemplo no catálogo, que a gente não pode fazer índex, essa obra é proibida, essa obra não deve ser lida, essa obra não pode ser estudada, nada disso. Só temos que fazer o alerta para que você tenha a teoria solidificada, que é simples, que você tenha primeiro estudado bem as obras fundamentais, para depois se dirigir às complementares. Aliás, é até a ordem do próprio catálogo racional. Primeiro ele bota as obras fundamentais e depois as complementares, que podem ser diversas. Tem obras de espíritos mediúnicas, tem obras não mediúnicas nesse catálogo. Porque você pode e deve ler de tudo, desde que você tenha primeiro um bom fundamento, uma boa base, para você poder interpretar, nessa minha metáfora, catando adequadamente o feijão, sem nenhum problema. Então, nenhuma crítica aos autores, mas análise interpretativa de todas as obras complementares, separando aquilo que são feijões bons daquilo que são feijões bichados ou pedras, ok? E nós vamos fazer uma pergunta que é da Maria Sá. Ela é de Belém do Pará e está assistindo a rádio, está assistindo a live pela rádio. Cosme, na sua opinião, qual a principal virtude e o principal vício da comunicação espírita nos dias de hoje? Eu diria que a principal virtude da comunicação hoje são os diversos meios que a gente dispõe que Kardec não dispunha. Você imagina a revista espírita para sair de navio para o outro continente. Quanto tempo? Uma carta. Então, a principal virtude que nós temos hoje é a diversidade de veículos de comunicação para todos os gostos, toda a forma de comunicação possível, desde o cinema, da arte, da música, os veículos de internet, os veículos digitais de todo tipo, a forma rápida com que os textos podem se propagar
pela internet sendo multiplicado, os aplicativos, como a gente fez aí, Kardecpedia, Kardec Play, para facilitar que as pessoas hoje não desgrudam de celular, isso está virando um problema, o celular está mais importante do que as outras pessoas. E eu vejo, às vezes, pais que falam que os filhos conversam com os pais dentro de casa pelo celular, um está no quarto, o outro está no outro quarto. Então, hoje você tem os aplicativos de celular que facilitam, a Kardecpedia hoje está em aplicativo, nós estamos melhorando os aplicativos, melhorando aí também o Kardec Play. Então, eu acho que a grande virtude dessa época é a possibilidade de comunicação sem fronteira, totalmente sem fronteira. Isso é algo que Kardec não tinha no seu tempo. Lembra que quando ele mandou livros, por exemplo, para a Espanha a primeira vez, os livros foram confiscados, o que deu origem ao chamado Auto de Fé lá de Barcelona, em que os livros foram confiscados e queimados. Hoje não tem um problema, a internet vai para quase todo mundo que não tenha fiscalização de governos proibindo a comunicação na internet, mas ela vai. Então, essa eu diria que é a grande virtude de hoje, é a gente ter todos esses instrumentos e poder usá-los relativamente barato, que não é tão barato assim. A gente está sofrendo muito no IDEAC por conta do custo de comunicação. Eu aproveito, porque a Lília me colocou aqui no chat, uma pessoa que pergunta, eu aproveito para misturar as duas perguntas, o que o IDEAC faria se tivesse alguns milhões? Eu diria, Ana, não me faça essa tentação, por favor. Eu sou espírita imperfeito. Isso é uma tentação, não faça. A gente faria horrores por meio da internet, de mais aplicativos, de divulgação maciça. O nosso sonho na Kardecpedia, do IDEAC, o sonho do IDEAC, quando eu digo nosso, é nosso mesmo, eu e de todos os conselheiros, amigos e dirigentes do IDEAC, é botar a Kardecpedia nos 10 principais idiomas do mundo. Eu já fiz até a conta de quantos milhões custa isso. Traduzir tudo para mandarim, para russo, para botar as 23 obras de Kardec nos principais idiomas do mundo pela internet, em aplicativo, levar Kardec no mundo inteiro. Então, hoje nós temos essa facilidade de fazer, é a grande virtude da nossa época, a tecnologia facilitando o processo de divulgação. Agora, o maior risco que nós enfrentamos é o risco que a internet está mostrando. A mistura de verdades com falsidades pela desonestidade humana. Uma coisa é a mistura da verdade com a falsidade por ignorância, por desconhecimento. O sujeito pode divulgar algo que seja falso em relação ao espiritismo, mas porque ele achou que era verdadeiro. Houve a boa intenção, mas a internet está mostrando algo horrível. As pessoas não estão preocupadas com a veracidade da informação. Não estou discutindo a verdade, mas a veracidade, ou seja, ser honesto, divulgar de fato aquilo que sabe, que acredita, embora pode até nem ser totalmente verdadeiro, como eu falei, porque a pessoa pode ter cometido um erro. Então, esse é um problema que nós estamos enfrentando. Hoje, se você faz uma pesquisa por ferramentas de pesquisa, você observa uma quantidade inumerável de posições contrárias e divergentes. E eu imagino quem vai fazer a pesquisa e quer saber o que disso é verdadeiro, o que disso é falso. Esse é o grande risco que nós temos e que não é o risco só para o espiritismo, não. Vários estudiosos da comunicação já colocam esse problema. Até que ponto a gente vai saber se aquilo é hoje a moda fake news ou se é, de fato, verdade. Então, esse eu diria o grande risco da gente ter dificuldade que a mensagem verdadeira chegue, porque existem bilhões de outras mensagens falsas que chegam juntos, ok? Mas isso não significa que se deva proibir a liberdade de comunicação. Longe disso, a comunicação deve ser livre, as pessoas devem ter direito de colocar o seu pensamento. O que se esperava é que a honestidade estivesse também presente moralmente no homem para que ele fizesse o melhor uso possível desses veículos. O risco, então, é a deformação da mensagem. É a perda do contexto de interpretação sólido e coerente que Kardec apresentou. Porque ao invés da pessoa ir na fonte, ir lá, pesquisar,
Na Kardecpédia, nós botamos as fontes originais em francês de todas as obras de Kardec, da maior parte das edições que a gente achou. Mas, às vezes, a pessoa não vai nas fontes, ela vai aí em vários veículos de comunicação e que, às vezes, misturam e a mensagem sai deformada. Eu diria que o maior risco é isso, é com uma quantidade tão grande de meios e de mensagens, a pessoa que está começando tem a dificuldade de separar, de catar feijão. Por isso a importância das entidades que estão aí no movimento espírita, das casas espíritas, das pessoas responsáveis no movimento espírita, para poder divulgar a mensagem da forma mais fiel possível, para que as pessoas possam ser ajudadas a não se perder nesse universo monstruoso de textos e mensagens que a internet bota à disposição de todos, ok? Perfeito, perfeito. Meu amigo, uma última pergunta para nós nos encaminharmos para o encerramento e já aproveitando para pedir de você as últimas palavras, agradecendo enormemente sua presença. Tem uma pergunta que é da equipe da área de comunicação social espírita, da FEA, e eu fiz questão de deixar essa pergunta para o final, porque eu achei que ela era bem condizente com o tema, com a sua abordagem na noite de hoje e com o verdadeiro papel, na verdade, não só da área de comunicação, mas do espírita, já que Emmanuel dizia que a verdadeira caridade era a caridade da sua divulgação, né? O nosso grande objetivo é nos tornarmos cartas vivas desse evangelho, dessa mensagem, e divulgá-la através dos próprios atos. Então, a equipe de comunicação deixou uma pergunta para você aqui, que é a seguinte: como nos espelhar em Kardec no momento de levar a mensagem espírita a todas as gentes, a todas as pessoas? Muito boa a pergunta. E antes de entrar mais firmemente na resposta, eu queria lembrar, já que essa pergunta tem a ver, e você citou no começo essa questão da importância da divulgação, lembrar a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, chamada Missão dos Espíritas, em que lá é tratado a questão da importância da divulgação espírita. Isto essa missão de divulgar o Espiritismo, não apenas divulgando o conhecimento, mas ser o que você usou, uma expressão curiosa aí de ser a divulgação viva, ou seja, que você divulgue o pensamento espírita por todos os meios possíveis e busque vivê-lo. Lembrando que os frutos desta árvore extraordinária chamada Espiritismo têm que primeiro serem saboreados por quem conheceu a árvore. Senão a gente vai chegar do lado de lá e com a consciência de que, poxa, eu divulguei e não vivi o que eu divulguei. Então, para que serviu a divulgação? Então, e eu brinco também, o meu ouvido está mais próximo da minha boca do que o ouvido de vocês da minha boca. Eu sou o primeiro a ouvir o que eu falo. Então, eu tenho o dever de me esforçar para botar em prática. Embora, às vezes, a gente erra, a gente comete equívocos, nós somos espíritos imperfeitos, às vezes as tentações nos vencem, mas a gente se esforça para fugir delas, para enfrentá-las, para botar em prática. Então, esse é o primeiro papel do divulgador, do comunicador. Divulgar e também divulgar pelo próprio exemplo, pela vivência. Okay? Então, isso é um aspecto que eu diria fundamental. Agora vamos propriamente diretamente na questão. Eu costumo dizer que Kardec ele deu um exemplo notável em toda a sua obra, e na Revista Espírita nós vamos encontrar esse exemplo do grande comunicador e divulgador, quando ele é capaz de divulgar a mensagem sem fígado, sem que as paixões pudessem mandar na razão. Então, ele recebia agressões da imprensa, de todo tipo, pessoais e contra a doutrina,
que todas as vezes que ele respondia por meio da revista espírita, que ele estava comunicando, divulgando uma resposta a isso, ele o fazia com equilíbrio. Eu não vou falar aqui de dar inveja, porque a gente não pode ter inveja, mas a gente sente a grandiosidade e como tentar imitá-lo, como responder a uma provocação, uma crítica, sem ofender o ofensor, sem faltar com a caridade, sem ser deseducado, deselegante, mas indo no argumento, usando da razão e sendo afetuoso, buscando tocar o coração daquele que vai ouvir. E eu sempre lembro que, para mim, as melhores recomendações de como divulgar ou ensinar o Espiritismo estão em O Livro dos Espíritos, na pergunta 841, que eu recomendo, quem quiser, entre na Kardecpédia, bota lá na lupa 841, que vai achar, em que os Espíritos falam da importância de usar duas virtudes nesse processo de divulgação. Então, você tem que trabalhar tem que tocar o coração, é o primeiro ponto, e depois tocar a razão. Então, você precisa tocar o coração com uma mensagem que seja doce, que não ofenda, que faça aquele que está ouvindo refletir, sem se sentir agredido, ofendido. E você deve persuadir por argumentos, tentando levar o outro a perceber que a filosofia espírita, a ciência espírita, a ética espírita toca a razão e ilumina toda a sua vida, porque ela é, ao mesmo tempo, uma mensagem consoladora, que toca profundamente o coração humano. E ao tocar o coração, você tem a razão mais iluminada para prestar atenção no argumento. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu diria, seguindo essa pergunta 841, que a gente pudesse ser o comunicador, que fala o coração com brandura, como está no texto, e fala a razão com a persuasão, de tal maneira a fazer com que aquele que escute a mensagem espírita perceba que ela é, ao mesmo tempo, uma verdade que consola, e não apenas uma verdade. Então, o comunicador não pode ser arrogante, agressivo, ele tem que se dirigir a qualquer que seja o seu ouvinte, seja um opositor, seja alguém que o tenha ofendido, pouco importa. Ele tem que se dirigir a todos, indistintamente, com brandura e persuasão. Se a gente seguir isso, diz a pergunta 841, nós estamos imitando Kardec e Jesus. Obrigado.